Aí por que a senhora teve que vender a casa de farinha? O pessoal só gostava que eu isso. Porque dizia, a senhora tira meio saco de farinha, era meio saco de farinha que eu tirava, eu e Joana. E as outras eram aquela fornadinha de farinha pequena, tirava. Mas era divertido, eu gostava. Dá um dia para ir para de fazer farinha. A gente mexer farinha até no outro dia de noite. A noite toda. Rapar mandioca. E mexer farinha. Ninguém sabe agora como, né? E onde é que fazia isso? Aqui, no local de farinha que tem aqui. Aonde era? É aqui dentro. No local de farinha que tem aqui dentro. Era de alguém essa casa de farinha? É. Quem era? Era do final do Presídio. A casa de farinha tá lá. Que a mulher dele tá viva. É com a Nilza. Lembrei agora, ele lá da Patioba. É, na Patioba. E aí, Vocês iam pra Patioba pra fazer nossa farinha. fazer farinha. Essa casa de farinha eu não lembro não, tem um bom de anos já, que ela já rodou, ela era lá embaixo, ela era ali passou para lá, o italiano comprou a fazenda, aí passou para cá. Que a casa de farinha de lá era de pai? Era. Essa daqui já veio. E aqui fez de broco. Aí por que a senhora teve que vender a casa de farinha? Porque eu não tinha condição de fazer ela, pra começar. Aí terminei. Mas a senhora tem boas histórias ali, não tem? Teve, ninguém vai ter mais. Coisa arrumada não, né? Depois que ela voltou arrumada, pra sair, que saiu igual a Ivete. Não, eu voltou arrumada, não arrumada dele. Licença. Oh, rapaz. Tá bem diferente de quando eu vim aqui. É, tá bem diferente. Aqui, ela até botou pra funcionar isso aqui, ó. Hoje tinha Um motor aqui, tinha né? motor, ela vendeu o motor. Que liga pra tá. Pra relar. Antigamente aqui era diferente, aqui tinha uma roda. Era. Uma roda que a gente apertava, que era o coxo. Aqui era um pau, que era esse pau aqui. Aqui tinha esse pau. E aqui tinha uma manivela. E quando a gente puxava lá o cabo de aço, aí prensava A farinha. a farinha. A massa, na verdade, a massa. Aqui é para imprensar. E a prensa. Aqui. E lá que é o forno. Aí depois que secava nesse coxo, Sim. ia para outra bancada. Era a bancada que peneirava. Tinha uma peneira grande, inclusive mas tem até uma peneira lá. Sim. Mas a outra era maior. Aí a gente pegava e cessava na peneira. Aí depois da peneira, a gente vinha para aqui, para esse forno. E aqui era o quê? Aí é o forno. E tá tudo sujo. Quando as meninas vêm fazer, eu limpo tudo aí, mas eu não sabia. Não limpei nada. Esse cansanção tá aí para os cachorros não dormir dentro, os cachorros da mulher ali. Esse daqui aí vem dormir dentro. Esse forno aqui era o forno que fazia a farinha mole. Eu passava a farinha mole. Depois que passava a farinha mole, ela era separada, ficava no canto. Aí quando ela tem um tempo de friagem, depois do tempo de friagem passava pro forno lá e secava. Ah, Aí lá secava. por isso que tem dois fornos. É, um era pra a farinha ficar naquele ponto de farinha mole, chamava farinha mole. Depois da farinha mole, era a parte da secagem, que era lá. Entendi. E aí ela resolveu vender aqui os equipamentos, por que você acha? Porque já não usava mais. A minha mãe, ela já ficou de idade, né, devido ao tempo de idade.
Meu pai, ele era apaixonado pela casa de farinha. Meu pai, ele não desfazia de nada aqui. E aí chegou um tempo, né, antes dele morrer, ele já falava em vender casa de farinha. E minha mãe até que ela não aceitava, né? Aí depois que meu pai morreu, a minha mãe não pôde mais tocar mais, que ela não pôde mais plantar a mandioca. Aí ela resolveu abandonar. E tem um forno de ferro que ela vendeu também. Esse forno aqui era o forno é tipo de barro. Esse aqui era um forno mais sofisticado. A farinha saía uma farinha com aquele gosto perfeito. Gostosa, né, É, velho? porque aqui era um forno de barro. É um forno bastante sofisticado. Já o de cá era forno de ferro. Aqui tinha um forno também igual ao de lá. Mas com o tempo quebrou e meu pai pegou e botou um de ferro, que foi o que minha mãe vendeu. E o de cá era o forno de barro. Aí eu, Joana, um bocado de gente ia fazer farinha mais com o Padre Antônio. Aí quando amanhecia o dia, cada quem ia pra cá. Quando era de tarde, de noite, ia rapar mandioca, tomar, fazer a farinha. Muita farinhada eu fiz. Então, a avó de minha esposa fazia muito farinha, a mãe. Tadeu era um pioneiro nisso, finado Tadeu. Ele tinha roça, plantava muito, tinha uma carroça. E pegava essa mandioca toda onde? Eles plantavam. Plantava mandioca, plantava abóbora, plantava um bocado de... Ele plantava ali? Plantava aqui em cima, tudo ele plantava. Minha mãe até pouco tempo ela ainda plantou mandioca, mas depois... Ela já tirava da mandioca de lá e trazia pra cá, pra casa de farinha. Era. Quando o rapaz tirava a carga de mandioca, fretava a carroça de Tadeu. Só que o combinado era ele botar a mandioca na estrada. Por quê? Porque a carroça não dava para entrar lá. Então tinha umas estradinhas, uns caminhozinhos, onde a carroça ia, eles botavam a mandioca no pé da estrada, a carroça transportada, trazia para cá de farinha. Chegava na cá de farinha, por exemplo, eu tenho farinha, vou fazer farinha tal dia, marcava. As pessoas que costumavam trabalhar com isso, 5, 6, 8 pessoas, a família das pessoas, vinham me ajudar. Vinham raspar mandioca, lavar mandioca, fazer aquelas coisas. Torrar a farinha. Fazia minha farinha, eu tirava uma parte, que era para cá de farinha, que era a taxa cobrada. Era em farinha mesmo. Por exemplo, fiz 10 sacos de farinha, 12 era da cá de farinha. Sendo que a lenha da cá de farinha, quem tinha que fornecer era eu. Tudo eu fornecia, eu só pagava a cá de farinha o estabelecimento. Então, de 10 sacos, 12 era dele. O pessoal só gostava que eu isso. Porque de a senhora tira meio saco de farinha. Era meio saco de farinha que eu tirava, eu e Joana. E as outras era aquela fornadinha de farinha pequena, tirava. Mas era divertido, eu gostava. Aqui para recuperar tem um modo de cura que eles fazem. Ele vai fazendo Tipo um trocando, enxerto, né? Enxerto e curando. Tem um tipo de um barro que os pessoal faz, né, a cura do forno. Aqui depois que... Aqui antes da gente botar farinha, tem um processo que a gente faz com folha. O pessoal pega, bota a madeira queimando no forno. Aí tem uma folha chamada rabuja, não sei se você já viu. Já ouvi falar. Aí mistura com a própria cureira que sai da peneira. Aí pega e passa em cima, o forno fica lisinho. Aí quando fica lisinho, aí ele já tá no esquente. Aí você jogou a farinha, faz o beiju. Minha mãe fazia o beiju, era cada beiju. Muito gostoso o beiju que minha mãe fazia. Minha mãe fazia o beiju, aquele fininho, que era o beiju com coco. Um pagava o outro com trabalho. Entendeu? Se eu fizesse 10 sacos de farinha e meu colega viesse, eu tô sem farinha, tô precisando de um saco de farinha. E aí eu emprestava esse saco de farinha. Quando ele fizesse a farinha dele, ele me devolvia. Você chegava a vender? Não, nunca vendi não. Pouco. Aí dava pro pessoal que ajudava, ficava para tomar café. Quem sempre fazia beiju era a afinada Dona Luzia, Dona Marina. Comi muito beiju que Dona Marina ali fez. O esposo dela, Zeca, também fazia mais. Que eu costumo chamar comadre miúda. E o pessoal que ficava, eu costumava, como eu era novato aqui, eu ficava muito encantado com isso. Chegava na casa de farinha, o pessoal quer beiju? Quer.
Então você compra o açúcar. Você gostava dessa época? Gostava, mas a gente, naquele tempo, a gente passava muito mal. Só que o negócio que a gente comia era tudo nativo do tempo, não era esse negócio de gelado. O que está matando mais a gente é esse gelaria, tudo como gelado, tudo como gelado. Era galinha, era porco, e era gado, era tudo criado da natureza. E hoje é tudo dinheiro. E ninguém mais constrói mais essa peneira. Só o Caceta que construía. Ele tinha um dom que era desde moleque. Um dom que ele tinha que ninguém por aqui tinha. E pra achar esse dom de volta, pra ter outra pessoa fazer o que o Caceta fazia, não tem mais. Ele fazia caçoar, ele fazia peneira. Essas peneiras agora ninguém eu acho que faz, é um legado que já foi, não volta mais. Ele fazia covo de malha, ele fazia covo de tanda, ele fazia uma série de coisas, fazia cofo, muitas coisas ele fazia que hoje não volta mais. Tem até uma peneira ali que eu vou lá em Mãe, eu vou mostrar a peneira que ele fazia. E ó, essa aqui era a peneira que ele fazia. Esse é o tio Caceta. Era o tio Caceta. Tinha uma grande, a grande ela era mais ou menos aqui assim, que era que ficava lá no coxo, tinha um coxo grande, peneirava farinha. E fazia caçoar também, fazia cangaia para pôr no animal, fazia coco para carregar peixe, ele fazia uma série de coisas. Ele... Né? Bonita, muito bonita. Esse aí era para peneirar a farinha. Aqui você peneirava a massa, aí isso aí é a crueira. Aqui isso é a crueira. Aí depois que peneirava aqui, que ia pro forno, a farinha depois de pronta, ela passava pela peneira de novo. Aí já estava pronta para o consumo. Eu tenho vergonha. Massa. Eu vou gastar dinheiro, mas eu tenho vergonha. Ah, sim, da outra vez eu gravei esse, que é pra... Aqui acendia, né? O pavio. Ele deixava a cara toda preta da pessoa. Se chegasse perto, Eu só entregava o açúcar e elas faziam beiju de coco. Era muito legal. Quando a gente ia para cá de farinha, aí de noite alguns que gostavam de tomar um gorozinho, que também não era permitido, quem estivesse na prensa, servando a farinha, então torrando não podia beber. Eles diziam que é um ditado antigamente que perdia a mão. Mas aí as pessoas que bebiam levavam vinho, levavam uma cachaçinha e levavam carne de sertão para assar no forno. Então não levava outra coisa não, era carne de sertão, sal e pimenta. Molhava a farinha com carne de sertão e pimenta. Mas aí era com a massa e a tapioca. Esse era feito com tapioca, mas a tapioca ela colocava grosso, aí fazia aquele beiju grosso. E era um beiju também muito gostoso. Eita, que delícia. Era um tempo, acho que é um tempo que não volta mais. Né? É um tempo que se acabou mesmo, que eu acho que não volta mais. Né? Naquela época que a gente vivia, né, que a gente passava por esse processo, era uma época que a gente passava muita necessidade, mas também era um tempo muito bom, era um tempo muito agradável. Né? Eu lembro que meu pai, né, acordava cedo, a gente ia para a roça, né, a gente ia plantar as mandioca, e aí a gente acordava às vezes 3 horas da manhã para 5 horas, 6 horas sair para a roça, e aí a gente fazia o processo de plantio da mandioca, e ali limpava a mandioca, capinava. A gente fez todo esse processo. Aí quando era o tempo da colheita, tinha uns animais, né? Meu pai tinha uns animais que carregava. Esse é o menino mesmo contava com muito carinho, falava de muito carinho daquela casa de farinha, que o pai dele também gostava muito da casa de farinha, que ele antes de morrer chegou a cogitar vender, mas a senhora não queria vender. Mas agora a senhora viu que realmente não tem jeito, né? Não tem como. Também acabando.
É. Aí terminei. E a senhora sozinha praticamente, né? Sozinha. Cuidando dela no... Amanhecia o dia pra roça, chegava meio-dia. Tornava a sair, chegava de tarde, de noite. Aí o povo vai enfraquecendo, não dá. E a senhora sabe de outra casa de farinha que tem no Barro Branco, além dessa? Aqui não tem nenhum. Essa foi a última. É. Quem quiser fazer farinha tem de ir pro Areal. Tá faltando uma pessoa aqui, quem é? Eu vou nada sair dessa na outra. A senhora tem saudade das comidas que fazia aí? Tenho. Eu sou doido pra experimentar. Mas é isso mesmo. Obrigado, dona Nina. E saúde pra senhora, viu? No seus 75. Tudo bem, o que Tem muitos anos de vida ainda pela frente. Com fé em Deus. E geralmente no final tinha um samba de roda. A gente fazia o beiju aí no final, as mulheres mesmo. Não é homem, elas começavam a bater, um ou outro homem lá. Geralmente tinha um pandeiro na casa de farinha que ficava pendurado. Um timbalzinho pequeno. Quando terminava, o samba de roda retado lá. Acabou, todo mundo vai embora, pronto.